Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à nossa sala virtual, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aula de História. Dando sequência ao assunto anterior, que foi a proclamação da República, bem como a crise da monarquia, falaremos hoje da Primeira República. O assunto, portanto, é a Primeira República. A Primeira República é o período da história do Brasil que vai de 1889 a 1930. Então, de 1889 a 1930, temos o que na história se chama de Primeira República. Esta Primeira República recebe outras denominações, outros nomes, que é importante que nós saibamos, porque pode ser que numa questão de prova, em um concurso que vocês possam fazer, venham essas denominações se referindo à Primeira República. E que denominações são estas? Então, a Primeira República ela é também chamada de Velha República, ela é chamada também da República Oligárquica, ela é chamada também República dos Coronéis, República Café com Leite, mas nós vamos aqui usar o termo Primeira República. A Primeira República, por sua vez, está dividida em duas fases. A primeira fase da Primeira República chama-se República da Espada. A República da Espada vai de 1889 até 1894. E por que esse período é chamado de República da Espada? Porque os dois primeiros presidentes do Brasil foram militares. Deodoro da Fonseca, que é o primeiro, e o segundo, o Marechal Floriano Peixoto. De 1894 a 1930, nós temos o que é chamado de República Oligárquica, ou oligarquia. Muito bem, então, essa primeira fase da República, chamada de República da Espada, que é de 1889 a 1894, tem um período anterior que é chamado período provisório. Por que provisório? Porque o Brasil precisava criar uma nova Constituição. O que é uma Constituição? Uma Constituição é a lei máxima de um país. É a lei que reúne todos os nossos direitos e deveres. Só para você ter uma ideia, um presidente, quando eleito, no ato da posse, ele tem que jurar cumprir a Constituição. Então, significa dizer que um presidente não pode fazer nada que não esteja prevista na Constituição. Então, a Constituição é a lei máxima de qualquer país. Muito bem. Então, a primeira Constituição do Brasil é a Constituição de 1824. Lembre-se bem disso. A primeira Constituição do Brasil é a Constituição de 1824. Nesse período, o Brasil era uma monarquia. O Brasil não era uma república. Então, no momento em que a monarquia é derrubada, a Constituição de 1824, na prática, não tinha mais sentido. Não estava mais em vigor. Então, fazia-se necessário, pós
derrubada da monarquia e a instalação da República, que fosse criada uma nova lei, uma nova Constituição. E essa Constituição, que é a primeira Constituição da República e a segunda Constituição do Brasil, é a Constituição de 1891. Preste muito bem atenção. A primeira Constituição da República é de a primeira Constituição do Brasil é a de 1824. A segunda Constituição do Brasil, que é também a primeira Constituição da República, é de 1891. Então, a República da Espada, ela inicia uma fase chamada de provisória. Por quê? Porque até então não tinha elaborado uma nova Constituição que iria regulamentar o novo tipo de governo que era a República. Então, de 1889 até 1891, que faz parte do governo da República da Espada, nós temos um período chamado de provisório. Provisório no sentido de que o Brasil precisava ter uma Constituição. E que Constituição era esta? A Constituição de 1891, que é a segunda Constituição do Brasil e a primeira da República. Se eu perguntar na prova, qual a primeira Constituição do Brasil? 1824. Se eu perguntar para vocês, qual a Constituição que existia no Brasil durante a monarquia? A Constituição de 1824. Qual a primeira Constituição da República? A de 1891. Então, nós vamos agora fazer uma comparação entre a primeira Constituição e a segunda, porque pode cair questão em que vocês tenham que ter entendimento, conhecimento de uma e de outra Constituição. Por exemplo, a Constituição de 1824 havia 4 poderes: o poder executivo, o poder judiciário, o poder legislativo e o poder moderador. A primeira Constituição da República, que é a de 1891, nós passamos a ter apenas 3 poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. Outra diferença é que na Constituição de 1824 o voto era censitário. O que é o voto censitário? Por renda. Para você ser eleitor e para você se candidatar, você tinha que provar que tinha uma quantidade X mínima em dinheiro para que você pudesse ser eleitor ou que pudesse se candidatar. A Constituição de 1891, ela vai abolir isso. O voto passa a ser universal, ou seja, todos passam a votar sem precisar declarar renda. Todos, entre aspas, porque a Constituição de 1891 só permitia votar homens a partir de 21 anos de idade e que fosse alfabetizado. Então, a Constituição de 1891, ela vai estipular que só é eleitor no Brasil o homem com com 21 anos de idade e que fosse alfabetizado. Então, isso significa dizer que a Constituição de 1891 ela vai excluir grande parte da população brasileira. As mulheres não votavam e a maioria da população, que era de analfabetos, também não votava. Então, a Constituição de 1891 é que vai dizer que o Brasil é uma república e que o nosso sistema de governo é presidencialista. Então, o Brasil passou a ser uma república presidencialista a partir desta Constituição de 1891. Outra coisa importante que essa Constituição trouxe de novidade, a de 1891, é que a religião se separou do Estado. Na Constituição de 1824, a religião católica ela era a religião oficial da monarquia brasileira. Então, a partir de 1891, o Estado brasileiro passou a ser laico.
ou seja, o Estado não tinha uma religião, mas permitia a existência de todas as religiões. Então chama-se laico, o afastamento da religião, do Estado, da política. Então, uma das diferenças, ou uma das novidades da primeira Constituição da República, que é a Constituição de 1891, foi a separação da religião do Estado. A outra diferença é que o voto que antes era censitário passou a ser universal e que poderia votar quem fosse homem, com idade de 21 anos de idade e alfabetizado. A outra novidade dessa Constituição é que o que era antes província passou a ser chamado de Estado. E uma outra característica nessa Constituição é o federalismo. O que é o federalismo? É a autonomia dos Estados. A Constituição de 1824, ela não dava autonomia, poder para as províncias. Por quê? Porque todo o poder estava concentrado na mão do imperador. A partir da Constituição de 1891, os estados passaram a ter poder, ter direito, por exemplo, de ter uma polícia do estado, passaram a ter direito de contrair empréstimo no exterior, ou seja, os estados passaram a autonomia. E esse aspecto da República, dessa Constituição, que dá autonomia para os estados, chama-se federalismo, que era uma reivindicação, uma exigência da elite agrária, dos cafeicultores, por exemplo, paulista, que conseguiram ser atendidos nessa Constituição. Outra marca dessa Constituição de 1891 foi a permissão de casamento civil. Antes, pela Constituição de 1824, só era aceito o casamento religioso. A partir da Constituição de 1891, quem quisesse casar no religioso casaria, mas se não, poderia casar civil, como nós conhecemos hoje. O casamento, portanto, era reconhecido perante as leis, perante o cartório, né? o casamento civil. Muito bem. Então, o assunto é a Primeira República, que vai de 1889 até 1930. Essa Primeira República está dividida em República da Espada e República Oligárquica. A República da Espada corresponde ao período que vai de 1889 até 1894. E por que esse período é chamado República da Espada? Porque os dois primeiros presidentes do Brasil eram militares. E depois, de 1894 até 1930, nós temos que chama-se a República Oligárquica, ou República dos Coronéis, ou República Café com Leite. A partir daí, a maioria dos presidentes do Brasil são civis. E o primeiro presidente do Brasil civil foi Prudente de Moraes. Então, Prudente de Moraes foi o primeiro presidente civil do Brasil. Os dois primeiros presidentes, o primeiro presidente do Brasil, Deodoro da Fonseca. O segundo presidente do Brasil, Floriano Peixoto. Ambos militares. E o primeiro presidente civil do Brasil, ou seja, não militar, foi Prudente de Moraes. Começava aí o poder das oligarquias, dos grandes fazendeiros. Antes, lembrando para vocês o seguinte, a República ela foi criada a partir da luta de 3 grupos políticos do Brasil. Os militares, os fazendeiros, no caso a oligarquia, e um grupo menor que foi a classe média. Esses 3 grupos, os militares, a oligarquia e a classe média, tinham visão ou filosofia diferente um do outro. A filosofia, por exemplo, dos militares era o positivismo. Essa filosofia
foi criada por Augusto Comte. A bandeira do Brasil, com aquele tema, aquele lema, ordem e progresso, é um tema de origem positivista. Então, os militares tinham como filosofia ou como visão o positivismo. Já a oligarquia, ou seja, os fazendeiros, os grupos rurais, eles eram o federalismo ou liberais. O que eles defendiam? A autonomia dos estados. Já os positivistas, os militares, eles defendiam mais a centralização política, ou seja, menos poder para os estados e mais poder na mão do presidente, os militares. A classe média, o terceiro grupo que era menor, era chamado de jacobinos, o jacobinismo, que se refere ao tema da Revolução Francesa. Então, eles queriam a participação do povo, eles queriam atender os interesses das classes mais populares. Só que eles foram, de certa forma, colocados de lado. Então, de certa forma, os dois grupos que vão predominar durante essa primeira fase da República são os militares e as oligarquias rurais. Tá certo? Muito bem. Nós vamos agora caracterizar a economia do Brasil no período da Primeira República. O principal produto da economia brasileira era o café. Então, o café, durante a Primeira República, era o nosso principal produto de exportação. É claro que havia outros produtos, como o algodão, como o cacau e a borracha. Porém, a riqueza do Brasil, aquilo que o Brasil tinha para exportar para o mundo, era um único produto, o café. No aspecto social, a Primeira República, a maioria da população morava no campo, era uma população rural e analfabeta. Do ponto de vista político, a Primeira República dominou-se uma política chamada política café com leite. Café se referindo a São Paulo e leite se referindo a Minas Gerais. O que significou isso? Era um acordo político entre a elite política do Brasil, em que a maioria dos presidentes eleitos no Brasil ou era de São Paulo ou era de Minas Gerais. Daí o termo política café com leite. Então, se o presidente atual fosse de São Paulo, o próximo presidente seria de Minas Gerais. Então, a política café com leite, ela revezava, ora, um presidente que representava o estado de São Paulo, ora, um presidente que representava Minas Gerais. Não era necessariamente ter nascido em São Paulo ou Minas Gerais, mas ter sua base política em São Paulo ou Minas Gerais. Então, é a chamada política café com leite. Outro aspecto importante que tem a ver com a questão social e política é o coronelismo. O coronelismo é o poder dos coronéis, dos fazendeiros. Então, esse coronel, ele tinha poder de mando no município, ele tinha poder de mando nas suas fazendas. E daí vem um termo chamado o voto de cabresto. Observe que a maioria dos termos que nós vamos falar que se refere à política são termos que se referem, por exemplo, à questão do campo, à questão agrária. Como, por exemplo, curral eleitoral, voto de cabresto. Então, o que é o voto de cabresto? Era a forma em que o eleitor votava seguindo a orientação do coronel. Então,
Nessa época, por exemplo, o candidato, ele não pedia voto para o eleitor, ele pedia voto para o coronel. Então, o eleitor, ele nem conhecia o candidato, apenas seguia as ordens, as orientações do coronel. Daí o termo voto de cabresto. E a expressão curral eleitoral se refere à quantidade de moradores, que eram ao mesmo tempo eleitores, e que estava sob a ordem do coronel. Então o coronel chegava e dizia, gente, olha, o meu candidato é fulano de tal. Então o termo curral eleitoral. Então estavam ali os eleitores, que era conduzido pelo cabresto do coronel até a urna e votava no candidato do coronel. Então, a Primeira República, que também é chamada República dos Coronéis, República Velha, tem esses termos que se refere à política com termos alusivos à questão agrária, à questão da fazenda, à questão do campo. Muito bem, ainda falando, ou voltando a falar sobre a economia, no primeiro governo do presidente Deodoro da Fonseca, nós vamos ter uma crise econômica chamada crise do encilhamento. Preste muito bem atenção a essa palavra, encilhamento. Então, o ministro da Fazenda do governo de Deodoro da Fonseca foi Rui Barbosa. Rui Barbosa foi um dos homens mais erudito, mais sábio da Primeira República, que houve na história do Brasil. E ele foi chamado para ocupar um importante cargo do Ministério da Fazenda. E o que ele pretendia? Ele pretendia industrializar o Brasil. Eu falei para vocês que o Brasil era um país agrário. O principal produto era o café. Então, falar de indústria era quase que uma ofensa. Por quê? Porque toda a cultura, toda a mentalidade era voltada para a questão da produção agrária. O café, ou a produção de gado, do leite, no caso, a borracha, o cacau. E o que Rui Barbosa vai fazer para desenvolver a indústria? Ele vai criar, ou permitir que bancos emprestassem dinheiro para que esse dinheiro fosse empregado no desenvolvimento, principalmente na criação de indústria. Só que as pessoas chegavam lá com uma indústria apenas no papel, quer dizer, não tinha uma indústria de fato, contraíam os empréstimos e muitos desses empréstimos era desviado para outras coisas. Resultado, nem dinheiro e nem indústria. E por que essa política ela foi batizada de encilhamento? O termo encilhamento é de encilhe, exatamente aquela que se coloca no cavalo. Você coloca a sela no cavalo e depois, para que a sela se fixa no dorso do animal, para que você depois possa montar em cima, você tem que passar uma cilha, tem que encilhar o cavalo, porque senão a sela fica frouxa. Muito bem, e esse termo se refere a um esporte popular da época, que era a corrida de cavalo. Não era o futebol o esporte mais popular do Brasil na época, era a corrida de cavalo. Então você se apostava no cavalo. Então, como era essa medida do Rui Barbosa de oferecer dinheiro para as pessoas, facilitava o acesso ao crédito, isso foi comparado à cena em que os apostadores na corrida do cavalo ficavam apostando na hora que o cavalo era encilhado. Então, daí o termo política de encilhamento. Então, a política de encilhamento aconteceu logo nos primeiros anos da Primeira República, no governo de Deodoro da Fonseca, e que foi uma política levada por Rui Barbosa, onde ele tentava investir na industrialização do Brasil. Para isso, ele facilitou o empréstimo. Só que as pessoas, usando de má fé, não investiam em nada. E o resultado foi uma crise econômica chamada de crise do encilhamento. Então eu peço que vocês se aprofundem na leitura sobre essa parte aí. Ok? Então, isto em linhas gerais
era o nosso primeiro vídeo sobre a Primeira República. Gravaremos outro vídeo onde nós vamos falar da Primeira República, mas vamos enfocar, por exemplo, as revoltas que aconteceram durante a Primeira República. Vamos falar, por exemplo, da crise econômica e política que vai acontecer na Primeira República e outros fatos que nesse vídeo não foi possível ser citados. Ok? Espero que vocês tenham gostado, que tenham compreendido. E lembrando a vocês, o que eu falei não é tudo. Tudo é você estudar no seu livro, tudo é você pesquisar. Não se limite ao que eu falei. Como eu tenho falado para vocês, o conhecimento não se economiza. Busque sempre mais além do seu professor, mais além do livro. No final das contas, quem ganha é você mesmo. Um abraço e até o nosso próximo videoaula. Tchau!